Então, beleza. Vamos lá. O tema de hoje aqui é meio que um teste para vocês, de algumas posições aqui que eu vou colocar, para ver se vocês vão captar aí bem o que que é ou não é relevante em alguns cenários aqui, né? E como que deve ser também o procedimento aí do pensamento até de avaliação da posição, que também isso é muito importante. Quando a gente está trabalhando tanto com os alunos quanto com o treinamento individual mesmo, a gente está estudando para nós mesmos, né? A gente tem que saber avaliar a posição, então olhar a posição e saber quem está melhor, brancas, pretas, quem está com a iniciativa, quem está jogando para ganhar, quem está jogando para empatar. Se a posição já não tem mais solução, aí você vai achar algum arremate, né? E daí saber localizar os problemas de cada lado, né? Porque sempre vai ter alguns problemas para resolver. Às vezes a gente tem até uma partida ganha, aí você está com a partida completamente ganha, só que o adversário ali ainda está criando algumas ameaças desesperadas para ver se você cai no erro. Aí você tem que saber eliminar aquelas ameaças para consolidar a vitória. Então, aliás, esse é o meu tema favorito, geralmente, quando eu tenho que resolver aqueles probleminhas finais para acabar totalmente o contra-jogo do oponente. Esse aí que tem a ver com a defesa, né? Isso aí. Mas, enfim, vamos começar aqui com uma partida do Timan contra o Winants de 1988, a Copa do Mundo em Bruxelas. Então é o seguinte, o Timan de brancas aqui vai chegar no momento crítico ainda. Tá jogando aqui, eles estão jogando uma Ninja Índia, jogou Bispo G5, que é uma variante até bem agressiva, chama variante Leningrado. É bem legal essa variante porque você contra-ataca essa cravada absoluta com uma cravada relativa. É bem interessante essa linha. Aí jogou H6. Aí, claro, que, igual a gente já viu em várias aulas aqui, né? Preservação do par de bispo, né? Não faz sentido já ceder o bispo no cavalo ali. Então, preserva para até mesmo preservar o tema da cravada, né? Aí, beleza. Aí seguiu C5, um contra-jogo natural aqui. D5, uma forma aqui das brancas meio que estabilizar ali o jogo, não ficar sofrendo aqui com essa pressão em D4 e tal. Se a variante Leningrado era a favorita do Spassky, se você falou, tá falado, né? Eu não sei muito do repertório do Spassky, não, mas acredito em você. Aí seguiu. Ele se preparou no torneio aberto, de uma série de torneio aberto, para jogar o match contra o Fischer. Ele jogou muito essa variante. Eu acompanhei na revista Arredrez. Ah, não sabia não. Sabia não. Aí, beleza. Uma variante bem interessante essa. Até contar um caso engraçado dessa linha. Há muito tempo atrás, quando eu tava, digamos assim, ainda começando a jogar mais torneios e aprofundar um pouquinho meus estudos, aí eu tive a ideia de colocar a variante Ninja, a defesa Ninja no meu repertório, né? Beleza. Aí eu peguei um livro lá que tinha no Clube de Xadrez, estudei o livro e tal. Beleza. Falei, acho que eu aprendi a Ninja, né? Aí vai num campeonato, né? Eu vou testar ali o meu conhecimento, né? Aí vai, algumas rodadas ali não cai a Ninja, cai outra coisa. Aí finalmente chega a rodada que eu vou ser testado na Ninja. Aí meu oponente jogou Bispo G5, justamente essa variante. Aí eu falei. Aí, beleza, eu joguei H6, meu oponente jogou Bispo H4 e me deu um branco completo. Falei, o que eu jogo aqui, né? Eu simplesmente não lembrava que eu tinha estudado, né? Aí beleza, aí eu fiz qualquer coisa, eu não vou lembrar da partida, eu devo ter jogado G5, devo ter feito C5 e tal. E eu acho que até ganhei a partida, meu oponente não era, assim, uma carne de pescoço tão grande. Aí beleza, aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei, nossa, me deu um branco na partida, um negócio que eu estudei recentemente, né? Aí eu fui ver nas minhas anotações no Chessbase, essa linha do bispo G5
era o último capítulo do livro e eu não tinha terminado o livro. Na minha cabeça eu tinha terminado o livro, mas na verdade não tinha. Eu não tinha estudado esse último capítulo. E aí, só que na minha cabeça eu achei que estava fechado já News End. E o cara justamente foi jogar a linha que eu achei que eu já tinha estudado, né? Aí depois, claro, né? Depois eu tive que ajeitar lá e estudar essa última variante aí. Mas foi uma falha na Matrix pesada, assim. Isso que dá, às vezes, a abertura a pessoa não fechar certinho o estudo, né? Livro de xadrez, assim. A pessoa estuda 90% do livro e aqueles 10% é o que justamente vai ser testado, né? Mas voltando aqui ao jogo, Tima e Winans, aí seguiu D6, até agora nada demais. E3, para começar a acelerar o desenvolvimento da ala do rei. E aqui o Winans, ele já vai começar agora a fazer um jogo mais agressivo, tanto na ala do rei quanto no centro. Aí aqui, vou até relembrar uma frase meio de para-choque de caminhão, que eu gosto de usar, é o seguinte, eu sempre acredito que os planos, né, tanto de um lado quanto do outro, tem que ter um equilíbrio, digamos assim, na parte de energia. Você não pode ficar o tempo inteiro só fazendo jogadas agressivas, mas também você não pode ficar fazendo jogadas só passivas. Tem que ter um equilíbrio. Se você estiver enfrentando um oponente, né, que ele só faz o tempo inteiro jogadas agressivas e tal, você pode ter certeza que alguma coisa no setor defensivo dele, ele vai estar falhando. Aí é aquela hora que a gente vai usar o nosso conhecimento de estratégia, né? E tática, para punir o oponente, né? Então aqui o Winans joga G5. Tudo bem que é até uma jogada natural, aí para resolver o problema da cravada, né? Só que aqui já tem o defeito que danifica para sempre a ala do rei, né? Então aqui as pretas dificilmente elas vão rocar agora, né? Tem até uns malucos que de vez em quando roca nesse tipo de posição, mas não vai ser bom. Aí bispo G3. E aqui ele tinha várias jogadas mais conservadoras, né? Por exemplo, ele poderia tomar em D5, poderia jogar E5, poderia desenvolver uma peça, talvez até cogitar roque, apesar de que é meio suicídio ali. Mas aí ele já quis começar uma certa pressão. Jogou cavalo E4. Tá pressionando aqui, né? Principalmente, né? E aí, beleza, né? O Tima jogou dama C2, só para defender e contra-atacar. Seguiu dama F6, até tá ofertando o cavalo, mas não é bom tomar esse cavalo, viu? Porque se você toma esse cavalo aqui, bispo C3 é terrível, e aí fica tudo alinhado aqui. Ô, Mestre Na diagonal. Molina, Oi. essa perspectiva de ataque das pretas tem relação também com isso que tu falar de equilíbrio, ataque e defesa, né? É até uma concepção de vida e de luta, né? Porque a gente está atacando sem ter margem para consolidar o ataque, né? É o que eu tô vendo, É, né? exatamente. Não, eu sempre falo, já mostrei até em outras aulas aí, que é o seguinte: para você formular principalmente a estratégia de ataque, porque quando a gente ataca no xadrez, querendo ou não, a gente se expõe, não tem jeito. Não existe um ataque que você vai ficar ali todo 100% na defesa, tudo intocável. É muito difícil. Até tem partidas ali de jogadores como Karpov que ele conseguia fazer isso, mas não é toda hora. Então, como você se expõe, principalmente a retaguarda, o ataque ele tem que fazer uma lógica, ele tem que seguir uma lógica. Por exemplo, a lógica que você acabou de citar, né? Tem que ter desenvolvimento, tem que ter segurança do rei. Por exemplo, quem que foi um dos melhores jogadores de ataque da história? É, claro que tem gente até considera ele assim como jogador favorito. O Alekhine, por exemplo. Se não me engano, o Alekhine é até o jogador favorito do Nepomniachtchi. Acho que eu vi uma vez numa entrevista ele falando. Mas tudo bem. O Alekhine, que ele era um jogador super agressivo, sempre buscava temas de mate,
você não... É difícil você achar uma partida do Alekhine que ele vai atacar. Então, olha, também é favorito do João, né? Como eu disse, é do Nepo. O Nepo Miniati, em uma entrevista assim, aquelas perguntinhas recentes, assim, o pessoal faz aqueles bate-bola rapidão. Ele falou que o jogador dele, o pessoal achou que ele ia responder a algum jogador tipo Botvinnik, né? Daí ele respondeu Alekhine. Então, o Alekhine, como ele era sempre muito voltado a buscar um ataque rápido de mate, principalmente, ele prepara o jogo. Na hora que ele prepara o jogo, o rei dele está protegido, ele desenvolveu um certo número de peças, aí ele vai para o ataque. É muito raro você ver o Alekhine atacando assim de qualquer maneira. O Mikhail Tal, já é um pouquinho diferente, mas mesmo assim, ele segue esses princípios. Então, por exemplo, qual que é o problema estratégico aqui, né? As pretas, elas estão com 3 peças desenvolvidas, tudo bem, isso é um lado bom. Estão pressionando ali C3, né, fortemente, beleza. Só que é o seguinte, a ala da dama aqui, no momento, está sem jogar, expôs a ala do rei, então compromete o roque no futuro. Que mais podemos dizer? O branco aqui, ele tem a opção de rocar grande um dia, desenvolver o bispo, desenvolver o cavalo. Então, assim, esse é o tipo de ataque que o jogador de pretas, ele tá meio que apostando tudo, botando todas as fichas na mesa muito rápido. E o problema é que se esse ataque dele não render nenhum fruto, não conseguir dar mate ou não conseguir ganhar material, pode ser que essas peças elas não vão conseguir garantir um bom jogo estrategicamente. Outro ponto importante, a saída prematura da dama, né? Tudo bem, você pode falar, mas a dama de C2 também saiu, né? Mas ela está na posição menos exposta que a outra dama. Ela está, tipo assim, mais na contenção, né? Ela defende, tá, digamos assim, tá mais sólida, né? A dama, quando ela vai exageradamente pro ataque assim, uma posição muito agressiva, pode ser que ela leve em algum momento contra-ataque. Mas beleza. Chegamos nesse cenário aqui. O cidadão está ali pressionando o C3 de todas as maneiras, né? Ele está até ofertando o cavalo aqui. Qual que vocês acham que é a melhor defesa para as brancas nesse momento? Podem pensar com calma, viu? Se vocês quiserem até escrever ali no chat, eu acho que fica melhor. Porque às vezes um vai começar a falar e o outro embola um pouco o meio de campo aí. E aí, qualquer coisa, dependendo se alguém propor alguma jogada interessante, eu posso perguntar por que essa pessoa escolheu tal jogada. Então, por exemplo, ó, já estão propondo aqui cavalo E2, estão propondo torre C1, e basicamente são as únicas 2 jogadas de defesa que tem, né? Não tem mais lance de defesa, né? Porque como você tem que reforçar C3, ou você vai reforçar com o cavalo ou com a torre. Agora é o seguinte, baseado até em várias aulas que a gente já teve, e eu sempre bato muito nessa questão de buscar jogadas lógicas, né, que respeitam princípios estratégicos. Qual que é o critério lógico, estratégico, que a gente deve prestar mais atenção para selecionar entre torre C1 ou cavalo E2? Como que a gente vai escolher entre uma jogada ou outra? São as únicas 2 jogadas possíveis aqui. Eu acho que a do João é melhor, porque permite tirar o bispo para depois fazer o rock, tirar o bispo e o cavalo, né? Entendi. Você acha que torre C1 é melhor para Sim, poder jogar bispo D3 e tirar o cavalo? sim. Tá, é uma boa, tudo bem. Só que agora eu vou tentar. Ah, deixa eu só ler ali o que o Luiz falou. Torre C1 garante desenvolvimento de peça, mantém a mobilidade do bispo, tira a torre da ameaça. Boa observação. Tirar a torre dessa reta, né? Ok. É um bom ponto. Só que aqui eu vou fazer meio que como se fosse um advogado-diabo. Eu também vou colocar uma pimenta. Vamos lá. Agora, vou tentar questionar assim, a questão do torre C1, né? Porque sempre quando a gente escolhe jogadas,
quando a gente tem que escolher alguma jogada, um grupo de jogadas ali, tipo assim, a gente tem duas saídas, né? Jogada A e jogada B. Vai ficar sempre na nossa cabeça meio que martelando o anjinho e o capetinha, né? Fica lá, não, joga tal lance, é mais agressivo. Aí o anjinho fala, não, joga ali mais sólido e tal, para não se arriscar tanto. Aí você tem que, na sua cabeça, decidir ali qual jogada que você vai fazer. Qual que é o jeito mais fácil? Em vez de ir na loteria, a gente tem que se apegar nos princípios estratégicos. Geralmente, quando a gente tem a escolha entre mover uma torre no início da partida e mover o cavalo, geralmente é mais interessante desenvolver o cavalo. Por quê? Porque é uma peça de menor valor. Então, a gente, seguindo essa regra, a gente vai desenvolver primeiro as peças de menor valor. Então, quando a pessoa tiver essas dúvidas, ela sempre tem que apelar para esse conceito básico. Falando, peraí, eu aprendi que se eu estou na dúvida entre, por exemplo, eu tenho que defender algo, né? Eu tenho que mover uma torre, mover a dama, ou mover um cavalo. Geralmente é melhor mover o cavalo, porque vale menos que a torre que a dama, entendeu? Então, cavalo é 2, ganha ponto nesse quesito, né? Mas claro que se a gente falar assim, mas cavalo é 2, fecha o bispo. É um problema. Então aí você tem que saber colocar na balança esses prós e contras, entendeu? Então, quando vocês estiverem fazendo um estudo desse tipo, seja individual ou numa turma, né? Tem que colocar a gurizada lá para pensar, entendeu? Você coloca duas alternativas, aí faz uma votação lá entre eles, entre os alunos, e aí você tem que. Eu acho que é sempre interessante fazer essa questão, tipo, apimentar as análises. Faz, não, você quer desenvolver o cavalo, mas aí você trava o bispo. O outro, não, mas aí você vai movimentar a torre vale mais que o cavalo. Então você está quebrando o princípio ali do valor das peças ali e a sua ordem ideal, entendeu? Então é sempre bom colocar essas pimentas assim na análise, entendeu? Não pegar uma jogada e falar, vou jogar a torre C1 porque já resolve o problema. Uma coisa que a gente geralmente fala, né? O jogador, vamos dizer assim, preguiçoso de análise, né? Às vezes nem é preguiçoso, mas na hora de analisar certas decisões a pessoa toma na preguiça. A pessoa pensa assim: meu cavalo está atacado, eu tenho que reforçar, vou jogar a torre C1 aqui, depois eu me viro. Não, aí tá errado a análise. Mesmo que o lance às vezes seja bom, não é assim que você decide, né? Você tem duas opções, você tem que avaliar aí qual que vai ser a opção mais rica estrategicamente. E até mesmo o jogador das brancas aqui, ele não pode agora também só pensar em defender. Se a gente partir da premissa que o adversário saiu cedo com a dama, expôs a ala do rei, tem um monte de peça ali que não tem ainda uma sequência imediata de desenvolvimento, a gente também tem que punir o adversário. Não é ficar fazendo só jogada de defesa, entendeu? Tem que punir o oponente. Então, ó, o Léo Arduini disse uma coisa interessante. Pensa que o cavalo é um paliativo para começar a ter iniciativa na posição. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos ao. Essa partida aqui, ela vai ter outras perguntas aqui. Torre C1 seria um lance aceitável. É um lance ok. Só que, por exemplo, torre C1, o oponente vai, por exemplo, poder jogar peão toma D5. Afinal de contas, tá cravado em C3. Aí você vai tomar, né? Que é o esperado. E ele vai jogar bispo F5 aqui, provavelmente. Acelerando bem o jogo e ameaçando ganhar a partida, né? Aí vamos supor que você joga um lance como bispo D3, né? Para resolver o tema da cravada, né? Aqui eu posso jogar, por exemplo, deixa eu só avaliar, tomar, tomar. Eu posso até sair trocando tudo aqui. Por exemplo, tomar, tomar, tomar aqui. Aí vai tomar. Posso tomar mais uma vez aqui. Por exemplo, tomar. E agora dá um jeito ali de desenvolver a ala da dama.
e talvez tentar rocar, se avaliar que é seguro. Qual que é o problema dessa escolha? Apesar de que é jogável essa posição, viu? Mas qual que é o problema dessa escolha? O branco ele tem estrutura de peões um pouco danificada, né? Principalmente esses peões dobrados aqui, e não conseguiu uma punição muito forte no jogo das pretas, que é um pouco equivocado, entendeu? Digamos assim, você resolve ali o problema tático, mas você não pune muito o adversário. Talvez eu acho que eu até estaria agora um pouco satisfeito com as pretas aqui. Eu acho que se alguém me perguntasse qual lado que eu prefiro, talvez eu preferia até de pretas. De maneira bem otimista até. Então, o Tiemann, forte jogador da Holanda, ele vai escolher uma sequência que defende, mas já pensando na punição. Olha que sequência interessante que ele escolhe. Quem preferiu o lance cavalo E2 acertou. Cavalo E2. Então, ele desenvolve o cavalo, trava temporariamente o bispo, reforça C3, tá defendido ali. E aqui ele já tinha planejado uma sequência extremamente dinâmica para quê? Para punir o oponente. Só que agora que vai vir a bomba. O Inantes jogou peão toma D5. E ele quer fazer essa sequência que a gente acabou de ver. Ele quer jogar bispo F5 aqui. Vocês estão vendo o tabuleiro certinho, né? Tá vendo aí, né? Tá. Ele quer jogar bispo F5 aqui. Para criar o tema aqui na dama e tal. Quem sabe até obrigar a dama a mover de novo, que seria trágico, né? Então, aqui tem que ter muito cuidado na escolha das brancas. E aí, o que a gente joga nessa posição? Aí já pensando na questão assim de punição, né? De novo, vamos fazer o procedimento aí. Vocês podem pensar, escrever com calma. Pode pensar com calma, escrever a resposta aí que vocês acham e tentar. Aí qualquer coisa eu pergunto por que vocês tomaram tal decisão. Ó, o Carlos Alberto e o João Gabriel estão propondo aí um lance bem exótico aí, rock grande. É uma ideia. O que mais que dá para pensar de lances candidatos aí? A3, a intenção de trocar o bispo forçar a troca, né? A3 pode ser. E também, claro, o lance natural, o peão toma D5, né? Então aqui eu diria que dá para a gente pensar tranquilamente em peão por D5, A3, roque grande e F3, que acabou de propor também. Então a gente tem 4 opções: A3, F3, rocar e tomar o peão de D5. Observe um pouquinho a posição. E aqui é o seguinte: o mais importante não é nem acertar ou errar a jogada do time, não. Isso aí é o menos importante. É o processo de escolha. Por que que eu vou escolher uma jogada X ou Y, entendeu? Porque, igual eu falei, qual que é o tema central desse diagrama? Aqui é o seguinte: o jogador das brancas, ele tem que punir o jogo das pretas aqui. Ele não pode agora só, tipo assim, ficar na defesa ou fazendo jogadinhas muito naturais. Agora é aquele momento de realmente contra-atacar, porque, igual eu falei antes, no xadrez tem que ter um equilíbrio. Ataque, defesa, jogadas agressivas, jogadas sólidas. Não pode ficar só fazendo jogadas hiperagressivas o tempo inteiro. E a Ou gente sempre eu jogaria tem que... F3. F3 é um lance candidato aí.
Então, aí a gente tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Então, o adversário, por exemplo, ele querendo ou não, ele tem a dama exposta. O cavalo dele é atacante, mas é exposto também. Entendeu? O rei está no centro. Então, vamos lá. A gente tem A3, F3, tomar e rocar. Né? Então, vamos lá. O pessoal que falou aí, as suas respostas aí, vocês mantêm ou vocês mudam de opinião aí? Podem escrever aí no chat aí. De repente, nesse meio tempo aí que a gente está aqui falando, alguém mudou de opinião. Pode ser, né? Você fala, eu preferia antes tal jogada, mas hein, mudei de ideia. Pensando em tudo isso aí que a gente tá comentando aqui, né? Essa questão da punição e tal. Então vamos lá. Vamos usar aqui o método de exclusão. Vamos começar, por exemplo, tentando entender qual que é o problema de tomar em D5 aqui. Por que que esse lance, que é um lance até parece normal, né? Lance em muitos cenários seria super lógico. Qual que é o problema? Porque tem esse, né? E aqui o preto ele começa a liderar o desenvolvimento, né? Que é uma coisa que a gente não quer de forma alguma quando está de brancas. É o adversário de pretas nos atacar. É que significa que alguma coisa deu errado. Então aqui ele já coloca a quarta peça em desenvolvimento e mirando na nossa dama. Aí aqui eu vou ter que ser obrigado a tirar a dama aqui, por exemplo, a B3, alguma casa desse tipo. E aí qual que é o problema? Eu perdi tempo, né? Eu perdi uma jogada. Então não é o plano ideal, né? Vamos até imaginar, no caso. Eu até penso que isso aqui não é tão absurdo, não, viu? É uma posição jogável. Mas é aquela posição assim que o adversário que assumiu o controle da partida, né? E se você tá de branco, você não quer esse cenário. Então não seria muito interessante jogar essa posição de brancas. Deve até estar equilibrado, talvez um pouquinho melhor para as pretas, mas não é o que a gente deveria. A outra jogada aqui, que alguns escreveram aí, é o lance A3, né? Mas o problema do A3 é que eu vou jogar bispo por, imagino que o branco vai tomar de cavalo, e nessa posição aqui eu posso até tomar, por exemplo, tomar, posso trocar aqui tudo e jogar essa posição, entendeu? Digamos, até posso talvez jogar rei E7 aqui, né? Posição que o branco tá interessante, não tá, tem potencial aqui, mas assim, faltou talvez alguma coisinha aí, né, para ficar realmente mais fina a posição, né? Deve ter até outras sequências aqui, deixa eu pensar. A3 eu posso. Não, eu acho que eu faria isso mesmo. Tô pensando se eu também posso cogitar tomar o bispo, né? Aí toma o bispo, ele vai tomar de H. Tem cavalo como desse intermediário aí, não? Tem cavalo D5 intermediário. Aí eu vou ter que tirar a dama, né? Forçado, vai tomar. Mas só tá recuperando o Aí peão, eu. né? Mas o cavalo ficou bem posicionado, né? Exato. Bispo E6. Acho que dá para jogar isso aqui. Só que um pouco diferente até da minha avaliação anterior, essa posição eu já não sei se eu tô tão feliz de pretas. Talvez eu já tô preferindo. Deve ter até essa jogada, que olha que jogada chata, né? Aí é o problema do rei. Então eu acho que nesse caso acho que é melhor eliminar o cavalo mesmo. E se tomar de dama, troca, por exemplo. E aqui eu posso jogar rei E7, posso talvez tomar em C4, posso desenvolver o bispo, enfim. Aí
Aí tem opções. De qualquer forma, uma posição interessante. Interessante. O A3 aí. E o F3, que também vocês chegaram a pensar aqui. Eu acho que esse aqui eu tomaria o bispo, viu? Nesse caso. E, por exemplo, digamos que tome assim. Agora o preto aqui ele ganha um tempinho para respirar, né? Para desenvolver, né? Alguma peça. Eu posso até tomar em C4, ser materialista, mas eu acho que é arriscado. Talvez D4 não, professor? desenvolver. Oi? D4 direto? D4. D4. Você quer ganhar, quer tentar ganhar a peça, né? Mas isso aqui geralmente dá meio errado, viu? Você calculou tomar, cheque. E sem contar que eu também vou ter dama A4 cheque, né? Acho que eu tomo aqui, né? E dou um cheque aqui. E aí a minha ideia é pegar o peão mesmo. Eu não quero que dê tempo de explorar essa cravada, entendeu? Mas enfim, são ideias interessantes. Talvez não o D4, eu tô falando assim, achar alguma outra jogada aqui. Só que é o seguinte, aí que tá. O Tima. Ah, uma coisa também que é importante, quando a gente está buscando lance candidatos, às vezes a gente, igual nesse caso, né? A gente tem ideia A, B, C e D. Aí às vezes a gente vê que a ideia A, ela é boa, mas está incompleta. Aí você vê que a ideia B também tem potencial, mas está incompleta. Aí às vezes você vê numa terceira ideia uma coisa que une a ideia A e B, entendeu? Então, nesse processo dos lances candidatos, às vezes a gente consegue encontrar uma alternativa que às vezes nem era a nossa favorita inicialmente, mas que ela consegue reunir dois pontos positivos ali do que a gente estava analisando. Então, olha aqui que interessante que quem falou o lance Rock Grande acertou. O lance da partida foi Rock Grande. E esse é um lance um tanto inusitado, porque primeiro que parece que rocou para um lado exposto. Olha assim, pô, foi rocar para a ala mais perigosa, né? Porque geralmente o rock grande é o mais perigoso, né? Só que vamos pensar no que ele ganhou, né? Primeiro, ele já coloca a torre em jogo, o que isso é bom. Ele sai de vez esse tema da cravada. Então, agora, por exemplo, o ponto E4 está vulnerável. O cavalo está livre para tomar em D5. E o rei está protegido, né? Aí é sempre uma coisa também que tem que ser feita nesses cenários, principalmente cenários mais exóticos, viu? O tempo inteiro vocês têm que observar a posição, qual rei está mais seguro e qual rei está mais exposto. É uma coisa que sempre a gente tem que colocar na balança, entendeu? Por isso que às vezes o jogador quer só fazer jogada de ataque, e às vezes ele esquece um pouco de coisa básica, às vezes colocar o rei dele em segurança, entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio aí na balança. Fazer jogadas de ataque, jogadas agressivas é muito bom, mas você não pode descuidar da defesa. Então, olha como que o jogo de repente virou. As pretas que estavam com aquela iniciativa desagradável, né? Agora que tem que resolver problemas. O rei branco já está protegido, pelo menos de momento. O rei preto está no centro. E acabou aquela brincadeira em C3, né? Acabou assim. Agora a batata quente está com o jogador das pretas, né? O que ele vai fazer, né? E aqui as pretas têm um problemão estratégico, né? Porque, como elas estão sem desenvolvimento ideal, elas saíram com 3 peças. Só que uma peça é a dama. E a dama, geralmente, ela é um alvo. Entendeu? Assim como o rei, a dama também é um alvo, vamos dizer assim, é um alvo secundário. Então não dá para ficar brincando muito aqui de pretas. Então, como o jogo virou um pouco, do ponto de vista da iniciativa, agora quem tem que resolver problemas é o preto. Exatamente, o João falou uma coisa importante. Agora ameaçou cavalo D5, que é uma bomba. Não funciona mais aquela jogadinha ali
do bispo F5. Você joga bispo F5 aqui, eu posso simplesmente jogar cavalo toma D5, atacando a dama, ameaçando duplo e tudo mais. Aí, digamos que tire a dama para cá. E agora basta tirar a dama, para não levar descoberto, né? Eu poderia jogar aqui... Acho que dama B3 mesmo. Dama B3. Ou dama A4. Não, aqui tem opções muito interessantes aqui agora. Dá para cogitar também tomar o bispo ali. Dá para tomar o bispo, dá para tirar a dama. Ficaria até na dúvida aqui agora, para ser bem sincero. Eu acho que eu jogaria dama B3. Dama... Mas por outro lado, tomar esse bispo aqui também... Talvez tomar o bispo, vai. Porque se ele tentar uma sequência tática agressiva como essa, eu tenho essa sequência, né? Contra-atacando lá na torre, né? Aí a coisa fica bem bagunçada aqui, né? E eu tenho minhas dúvidas se as pretas aqui vão ter força estratégica para segurar um cenário desse, entendeu? Enfim, aí seria outra posição, né? Na partida aqui, como que era aqui? Dama G7 aqui? Ah, não. Você diz nessa posição, né? Acho que é aqui. Se é loucura? Olha, é um lance, né? Mas tá deixando o tema do duplo ali, né? Você quer defender essa diagonal. Mas aí aquele duplo ali não... Eu não sou obrigado a dar o duplo, né? Porque também tá tendo esse problema aqui do cavalo toma G3, né? Aí aqui eu tenho que analisar qual ataque vai chegar primeiro, o meu ou dele, né? Talvez eu até tenha um dama 4 cheque aí escondido, né? Posso tomar o bispo também, não parece uma ideia tão absurda. Mas realmente, essa posição está bem maluca aqui. Posso jogar dama 4 cheque, bispo D7, e aí eu tiro a dama para B3. Ou dama B3 humilde também, né? Lance desse aí também tem sua lógica. Mas enfim, aí de qualquer forma, o Inans, ele se viu aqui um pouco em apuros e ele jogou uma sequência que é meio passiva. O jogo aqui meio que virou. O jogador das pretas que estava tentando colocar um jogo bem agressivo e rápido, um jogo até superficial, com esse rock grande aqui, ele meio que se perdeu um pouco nas ideias. Talvez ele teria que apelar para essa sequência. Talvez. Talvez assim, para não levar o que vai acontecer na partida. Talvez uma sequência dessa aqui fosse até, pelo menos do ponto de vista prático, o recomendado, entendeu? Mas ainda assim a posição é bem duvidosa. Por causa dos elementos ali, né? O rei está no centro, o rei adversário, o rei preto aqui, né? Por exemplo, o rei está no centro, a dama está numa casa meio esquisita. O branco só tem que resolver um problema aqui, que é o descoberto. Se ele conseguir resolver esse problema de maneira produtiva, ele fica muito bem na partida, entendeu? Então, essa posição eu considero ela uma posição superficial para as pretas, entendeu? Superficial estrategicamente, viu? Então, o que que aconteceu? Ele jogou bispo toma C3. E foi uma opção assim meio... que aí Perde ele peça. se perdeu totalmente nas ideias. Não perde peça ainda não, mas fica bem ruim. Porque agora ele joga cavalo por C3. Agora o bispo F5 perde força, porque de novo tem o tema do cavalo D5, que é o contra-jogo aqui em que as brancas estão
Eu diria agora que já nem é mais contra-jogo, é iniciativa mesmo, né? E olha como que essa jogada bispo toma C3 foi ruim, né? Porque agora o bispo que estava travado pode entrar em jogo rápido. Então, olha como que em poucas jogadas o branco vai acelerar completamente o jogo dele. Aí o preto aqui, com medo dessa ameaça, jogou cavalo por C3. E agora o branco simplesmente fez o básico. Ele teria a opção de tomar de peão. Poderia. Só que assim, tem uma coisa no xadrez que é importante, é o seguinte: se você já consegue uma vantagem tranquila jogando simples, para que você vai forçar uma posição mais maluca, entendeu? Olha como que a escolha do Tima vai ser bem mais simples. Ele toma de dama, obriga a troca das damas, forçado, e essa posição, por incrível que pareça, o jogo das pretas aqui está quase colapsando. Talvez se. Eu não vou fazer isso, mas se alguém até ligasse o computador aqui, poderia talvez encontrar uma defesa aqui. Mas eu acho difícil. Aqui eu penso que a posição já deve ter colapsado. Eu não me lembro qual que é a avaliação que o computador dá aqui, mas eu não. Não importa, assim. Estou falando assim, principalmente do ponto de vista humano, aqui já colapsou. Por quê? Olha como que o jogo virou absurdamente. Tem uma torre em jogo, o bispo em jogo, o outro bispo entra a qualquer instante, o centro das pretas está prestes a desmoronar, tem uma jogada na ala do rei que é extremamente chata, que é o H4, que colocaria em xeque esses peões. O rei branco aqui está totalmente safe, não tem nenhum problema. E o rei preto não tem uma casa muito boa. Que alguém poderia pensar assim, mas e se agora ele rocar, já que trocou as damas? Eu posso tomar em D6, atacando a torre, futuramente jogar um H4. O rei em G8 ele não vai ficar tão perfeito ali, não. Então, essa daqui é até uma posição que a gente viu ali que era similar àquela do A3, né? Que a gente viu agora. A diferença é que nessa análise que a gente tinha feito, tem uma diferença crítica aqui. A torre branca ainda não está em jogo. É o lance das pretas. Então, qual que é a diferença aqui? E aí foi bom essa observação do Luiz aí. A gente pegou uma ideia que é boa, que é a ideia do A3, tem potencial esse A3. E aí, por exemplo, nessa sequência, né? Claro, não é tudo forçado, não. O preto aí tem alternativas. Como até disse, pode tomar em G3 aqui. Mas quando entra nessa ideia que me parece a mais principal, a gente tem uma posição boa, só que ela tem potencial de ficar ainda melhor. Então você vê uma ideia dessa e fala, pô, essa ideia parece boa, mas será que eu consigo melhorar? Aí por isso que é sempre importante a questão dos lances candidatos. No xadrez, você não pode se apegar, tipo assim, se apaixonar na primeira ideia. Não, eu vi o primeiro lance ali, já vou jogar. Não, você tem. Peraí, o primeiro lance que eu pensei é bom. Mas deixa eu ver se tem alguma forma de turbinar essa ideia. Entendeu? Então, trabalhar a questão dos lances candidatos com o processo de avaliação estratégica é primordial, entendeu? Não se apegar na primeira ideia. Tem jogador, isso eu já vi assim, sei lá, milhares de vezes, que a pessoa ela vê uma ideia e já vai jogando, parecendo que é blitz, numa partida pensada, eu tô falando. E não é assim, entendeu? Às vezes você tem quatro escolhas, a pessoa não enxerga as quatro escolhas, vai na primeira ideia e joga, e de repente foi a pior ideia possível que tinha na posição. Ela tinha três lances ali que era melhor, entendeu? Então, essa posição aqui do A3, isso aqui é fruto dessa sequência, ó. A3, toma, toma, aí toma aqui, por exemplo, e chega nessa posição. Já é uma posição interessantíssima para jogar de pretas. Só que qual que é a sutileza?
a torre ainda não está em jogo. Então, quando você joga roque grande, sem precisar do A3, tudo bem que aqui o preto ele não era obrigado a entrar nessa sequência. Mas já que ele entrou, a gente chega na mesma posição com ganho de tempo. É o mesmo cenário, sem o A3, que não vai fazer diferença, não vai fazer falta, né? E a torre já está em jogo. Então a gente ganhou um tempo. E esse tempo, em posições de iniciativa, o que é o detalhe da iniciativa no xadrez? Um tempo faz uma diferença surreal. Esses dias mesmo eu estava analisando uma partida na Olimpíada, na última rodada. Aí tinha um duelo ali, eu acho que foi na partida, no match dos Estados Unidos ali na última rodada. Tinha uma hora lá que o cidadão ele tinha uma decisão é, tranquila para fazer, aí ele fez um lance, acho que ele deu um cheque errado. Aquele cheque fez ele perder o jogo, porque ele perdeu o tempo, atacou a peça que deu cheque, aí teve que recuar, e aquele ganho de tempo ali mudou totalmente o cenário. Aí ele perdeu o final lá, por causa. Fez uma jogadinha errada, entendeu? Deu um cheque ali que não devia. Se não me engano, foi um cheque. Foi na partida do Lenier Domingues contra. Não, não foi na última rodada, não, acho que foi na penúltima. Foi o Lenier Domingues contra. Quem que foi o cara? Uma partida maluca numa siciliana. Eu sei que o cara perdeu o final por causa de um tempo. Um tempo. Ele deu um cheque que não era para dar, e aquele cheque custou o jogo. Então o Lenier. Ah, eu falei, não tampou o cheque, não. Ele toma um peão e ganha o final. Aí ele acelera o peão dele passado. Um chequezinho errado deu final pro Lenier. Numa siciliana Naidorf maluca lá. Entendeu? Então, situações de iniciativa, se você entra no cenário que você tem uma peça a mais desenvolvida, então, por exemplo, agora a torre já está jogando, o bispo já está jogando, o outro bispo vai jogar, tem o centro totalmente instável, o rei branco está protegido. E não só o detalhe do rei branco estar protegido, o rei preto não tem casa ideal. Não tem um local que você fala assim, ah, vou colocar o rei preto aqui que ele está tranquilo. Diferente do rei branco. O rei branco aqui, ele pode ficar tranquilo em C1, em B2. Ele pode ficar parado aí em C1. Tranquilo, ele não sofre nenhum ataque. Nenhum. Pode ficar aí a partida inteira. Já o rei preto, ele não tem a mesma tranquilidade. Aí o que vai acontecer? O cidadão aqui foi um pouco materialista. Ele não quis perder material. Está tentando ali se defender da questão material. Ele tomou em C4. Até mesmo para ver se mantém pelo menos a questão material, né? De Vixe, agora a momento. torre e os bispos estão Não, e dominando olha que agora. curioso. De momento, o preto tem 2 peões a mais, não é isso? Dois peões a mais. Só que, após o simples lance bispo toma C4, é inevitável perder esse outro peão. Justamente porque a torre já está no ataque. Então aqui não permite lances como rei E7, porque simplesmente eu chego na voadora ali, né? De nada adianta ter uma casa maior no meio de um terremoto. Pois é. Aí, e aqui tá sem jogada útil, entendeu? Não tem jogada útil. Você tem jogadas aqui, digamos assim, para espernear, né? Aí vamos lá. Agora uma coisa que a gente já viu também em aulas passadas. Quando a gente está na defesa, qual que é o mecanismo de defesa muito utilizado? Mecanismo padrão. Você está sendo atacado. O que geralmente você faz? Trocar a peça. Trocar a peça. Aí que tá. Agora que é o pulo do gato. O raciocínio aqui que eu quero que vocês peguem. Se trocar a peça é uma estratégia de defesa padrão, quando você está no ataque, qual que é a jogada que você mais vai vigiar do seu oponente? As trocas. Entendeu? Então, assim, ó, se eu estou no ataque e eu já sei que a estratégia de defesa padrão numa posição dessa é a simplificação,
eu já tenho que me antecipar. Entendeu o pulo do gato? E aqui eu vou falar até uma frasezinha de para-choque de caminhão. Essa daí dá para colocar em qualquer para-choque de caminhão. Às vezes, a melhor forma de atacar é você saber bem os recursos defensivos, que aí fica mais fácil de você prever a ação do oponente. Entendeu? Acho que ia ficar grande no para-choque, né? Às vezes, às vezes a pessoa pensa assim, eu já escutei isso antigamente, de até colega meu, a pessoa fala assim, para que eu vou ficar estudando partidas de jogadores top no aspecto de defesa, se eu sou um jogador de ataque? Eu já escutei isso. Jogador falando assim, não, eu sou jogador de ataque, eu tenho que saber atacar. Eu tenho que saber defender. Mas peraí, a pessoa não entendeu que se ela souber técnicas de defesa, fica mais fácil dela atacar. Porque ela já vai prever cenários, entendeu? Saber atacar e saber defender no xadrez é igualmente importante. Não tem uma coisa mais importante. As duas coisas são importantes. Então, muitos jogadores eles vão conseguir desenvolver o seu jogo se ele entender a importância das duas coisas. Mas tem alguns que às vezes por falta de experiência, a pessoa fica naquele negócio assim, às vezes até meio no ego, né? Não, eu sou jogador de ataque, eu só tenho que saber atacar. Aí a pessoa fica lá só estudando partidas de ataque o tempo inteiro. Não vê nenhuma partida famosa de defesas, de profilaxia, entendeu? Tá errado, entendeu? O MF joga bem, MI joga melhor, mas o GM não te deixa jogar. Porque muitas vezes o grande mestre ele consegue, sabe, perceber com mais exatidão aí o que o oponente vai fazer, entendeu? Então aqui qual que é o ponto? A melhor estratégia para o branco ganhar aqui é já de antemão imaginar qual que o preto vai fazer de defesa. E aqui o Inax jogou bispo E6, que era previsível. É muito previsível essa jogada. Aí troca, troca, e agora cai o peão de D6. E agora o material está igual. 6 peões para cada lado. Só que o material está igual, não quer dizer que a posição está equilibrada. O material, ele é apenas, vamos dizer assim, uma dimensão de importância do jogo, entendeu? Isso é uma frase até do Kasparov. Eu vi uma vez uma análise do Kasparov. Eu acho que o Kasparov falou isso aí. Acho que ele estava meio que comparando com, tipo assim, as três dimensões, essas coisas. Aí ele falou, no xadrez, a quarta... Isso aí é palavra do Kasparov, viu? Eu acho que foi no teste do tempo. Falou, ó, a quarta dimensão é o material. Mas tem três dimensões ali mais importantes ali, né? Por exemplo, ele fala que o rei, a segurança do rei, está na frente em importância. Estrutura de peões está na frente em importância. Porque na estrutura de peões, igual a gente já viu em várias aulas aí, é onde você vai ler as possíveis fraquezas do oponente. Quem consegue ler o que a estrutura de peões está querendo dizer, você consegue ver que tem um peão fraco, isolado aqui, você consegue ver que tem uma diagonal zona aberta aqui, porque esse peão não consegue defender isso corretamente. Pode ter temas na ala do rei, porque esses peões estão muito avançados. Então, saber ler a estrutura de peões é importante para as nossas decisões, né? Aí aqui jogou rei E7, tentando se defender. Aí é o seguinte, esse lance defende o peão e cria meio que uma cutucadinha na torre que está defendida, viu? Mas cria um teminha, né? Mas, na verdade, esse lance ele tem uma ameaça defensiva, vamos dizer assim, ele quer jogar um lance para resolver ainda mais os problemas. Qual que é a próxima jogada que as pretas estão planejando? Eu diria que ele vai tentar trocar as torres, né? Vai jogar um torre D8. Justamente. Ele está querendo jogar a torre D8. Então, de novo, ó, quando você estiver no ataque, claro, assim, quando você está na defesa, você tem que saber se defender, porque às vezes é questão de sobrevivência. Agora, quando você está no ataque, você tem que entrar na mente do seu oponente.
É isso que a gente tem que ensinar para os nossos alunos. Entendeu? É você falar assim, por exemplo, tem um aluno meu, ele é bem novo, ele jogou sub-11, ele tem 10 anos, né? E ele ele gosta de gambito morra, ele gosta de umas linhas bem agressivas, né? Ele gosta de ir pro mate assim, bem rápido. Aí o que que eu tenho feito com ele? Eu dou aula para ele mais ou menos uma vez por semana. Claro que a gente estuda partidas agressivas, de ataque, claro, para desenvolver esse potencial nele, mas eu também tenho trabalhado com ele fortificar os elementos estratégicos, principalmente nessa questão de saber se defender melhor. Por quê? Se ele começa a entender melhor os mecanismos padrões de defesa e contra-ataque, na hora que ele atacar, ele vai ver mais jogadas que o oponente pode executar. E aí o ataque dele vai melhorar. O pulo do gato é justamente esse. Quando a pessoa melhora na defesa, ela aprende a atacar melhor. Entendeu? Além de se defender melhor também, né? Então, isso é bem interessante. Então, aqui, ó, olha como ficou fácil de vocês encontrarem as jogadas. O preto quer jogar a torre D8 para simplificar e diminuir o poder de ataque aí do branco, né? Mesmo assim, não resolveria os problemas. Alguém perguntou aqui, mas não seria cavalo C6 melhor? O problema de cavalo C6 é que perde o peão, né? E aí não é muito legal num final assim você entrar num 4 contra 2 aqui na ala do rei, né? Esse final vai ser perdido, provavelmente. Tudo bem que nesse caso, talvez o preto até sobreviva ao ataque, mas a custo de material, né? Até posso jogar agora esse, mas ó, esse final aqui é um final meio sem esperança, né? Por que que eu digo que é meio sem esperança? É um tema também que a gente já viu em aulas aí. É o Linhas lance da maioria, abertas, né? bispo, cavalo, maioria de peão. Bispo e torre contra cavalo e torre. Uhum. Teminha que a gente já viu até em partida do Fischer, né? A combinação bispo e torre, ela é muito mais devastadora que a combinação cavalo e torre, principalmente no ataque, entendeu? Outro elemento, a maioria de peões que o branco tem aqui, qual que é a tendência? 4 contra 2. Se sair simplificando os peões, mais cedo ou mais tarde, vai ficar 2 peões passados, que é ganhador em qualquer final. É uma tendência. Claro que o branco aqui vai ter que jogar bem ainda. Então esse final aqui é totalmente desanimador, entendeu? Já tem um peão passado, mas a ideia agora é ter um segundo peão passado conectado, né? Então, enfim, esse cenário é devastador aqui. Então ele jogou Ré 7 para não perder o peão. E aí, torre D1. Olha aí. Já evitando o torre D8. E aqui tá difícil achar jogada pro preto, viu? Eu diria que as jogadas já acabaram. As jogadas boas. Agora é só sofrimento. Jogou Ré F6. Esse é o tipo de jogada que a pessoa faz assim, mais por falta de opção, viu? Alguém vai falar, o que que ele quer com o Ré F6? Eu acho que ele só quer sobreviver aqui mais alguns lances aqui, porque essa é uma jogada desesperada, né? Tá Ganhando tudo ali. tempo no Blitz. Tá tudo sem jogar, né? Não, imagine só. A pessoa não tem um cavalo, não tem a torre desenvolvida, a outra torre está na casa inicial e joga Ré F6 aqui. E não daria agora para jogar cavalo C6, porque eu dou cheque e cai o peão, né? Então tá triste, né? Aqui eu chamo isso aqui de posição que você já está começando a fazer hora extra, de pretas. É a posição hora extra. Com certeza ele poderia já abandonar aqui, não seria nem um pouquinho feio. Mas ele jogou esse, tudo bem. Não quis abandonar. Agora vamos lá. Agora o branco, né? Tem todas as peças ativas. O rei preto está fazendo jogadas a princípio sem sentido.
As pretas não tem nenhuma peça desenvolvida, né? Todas as peças estão na casa inicial. Então, isso aqui é uma posição que agora você só tem que dar aquele empurrãozinho aí para o seu adversário desmoronar de vez, né? H4. Então, aqui a gente tem opções de ataque. A gente pode jogar H4, a gente pode jogar F4, a gente pode jogar E4, a gente pode caçar alguma jogada com a torre. E aí, qual que seria o ataque? Podem pensar com calma aí. Ó, o que o Carlos falou é mais ou menos nessa linha mesmo, de raciocínio. Agora a gente tem que abrir linhas para atacar o rei. Correto. Outra opção também é escravizar o cavalo. Jogar torre D8 para tentar forçar a troca de torres, para deixar nossa torre em 8, para o cavalo Mas tem um ficar detalhe. cravado. Mas calma, mas aí você está esquecendo um detalhe. Simplificar ajuda quem? Normalmente na defesa, mas nesse caso tá Tá, muito bom fazer isso, porque mas ó, então, você está querendo jogar a torre D8. E sim, se eu jogar cavalo C6? é complicado isso. Agora, daí Para que teria que você jogar vai... captura do canto. Isso, para que você vai me dar essa simplificação de graça? Sim, Entendeu? Você mesmo respondeu, você propôs a ideia e você já refutou sua ideia. Você falou, eu vou jogar ali que permite a simplificação, né? Mas que nesse caso é bom. Mas tem certeza que é bom? Muito cuidado para você estar numa posição de ataque, o rei adversário está exposto, as peças dele não jogam, e aí você vai trocar peça voluntariamente. Sabe qual que é o momento de trocar peça? É quando você vai levar o adversário para um final matematicamente perdido, que não é o caso ainda. Ainda. Se você falar assim, não, Olina, mas eu vou trocar as torres porque eu garanto ali que o final de bispo contra cavalo tá ganho matematicamente. Beleza, vai lá e troca. Mas ainda não. Aqui você ainda tem que caprichar, entendeu? Então, muito cuidado quando você tiver iniciativa, tiver no ataque, principalmente com algum potencial de atacar o rei do adversário, que ainda está exposto, e aproveitando que nenhuma peça do oponente joga, muito cuidado para não fazer simplificações desnecessárias. ok. Muito cuidado. Essa jogada tua, ela pode até não ser um erro grave, mas eu vou te dizer uma coisa na prática. Esse é o tipo de jogada que às vezes você pode transformar uma vitória fácil no empate amargurado. Aquele empate que você fala assim, nossa, eu estava ganho. Aí você vai ficar um mês reclamando dessa partida. Eu estava ganho contra o fulano de tal da minha cidade, lá, o terror da minha cidade, porque trocou uma peça que não devia. Entendeu? Então aqui é o seguinte, a gente tem que abrir linhas. Como que a gente vai abrir linhas? De preferência nas proximidades do rei. Agora é só escolher como. O Luiz falou, tem um lance fominha aí, o lance fominha dele. Ele quer jogar torre de um D5, né? Porque ele quer explorar essa cravada, ameaçar o cheque e tomar o peão, né? Esse é um lance interessante até. É. Um lance interessante. Deixa eu ver como que eu responderia esse lance. Mas esse lance eu não poderia responder com torre C8? Ó, antes assim, vamos fazer uma coisa rápida aqui. Eu não sei o real potencial dessa tua ameaça, mas me parece que é uma ameaça um pouquinho superficial. Então aqui também vou dar um conselho. Posições de ataque, quando a gente tem a faca e o queijo na mão, igual é o caso aqui, vai brotar ideias para ganhar o jogo rápido. Vai brotar. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não escolher uma ideia superficial, entendeu? Você fala assim, eu vou ali ser materialista, ganhar um peão e já resolver a partida. Às vezes você tem lance muito melhor. Então, qual que é o... Ah, tá, eu entendi a tua ideia. Você quer jogar torre E5. Tá, aí já melhorou. Entendi. Caramba, torre E5 é uma pedrada, hein? Aí realmente agora ficou chato. Tá, deixa eu pensar então. Tá, esse aí já
já me colocou mais problemas. Tá bom, esse aí foi bom. E se eu jogar... Mas agora é mais uma escolha desesperada. Torre D5 ou jogar cavalo C6 mesmo. Você vai tomar esse C5, né? Eu imagino. E aí eu vou, mesmo com o peão a menos, jogar lances como o torre D8 aqui. Ou a outra torre, talvez. Por quê? Qual que é a minha ideia? Beleza, eu aceito ficar com o peão a menos, nesse caso aqui, ó. Só que pelo menos agora eu coloco as minhas peças para jogar, né? E eu vou tentar defender esse final com o peão a menos. Que, claro, não é a posição dos sonhos. Com certeza não é. Mas pelo menos não é mais aquele final 4 contra 2 que tinha, é 4 contra 3. Dá para segurar se tiver uma técnica razoável. Mas lógico que não é a minha posição dos sonhos, viu? Com certeza não é. Posição que eu estaria bem triste, para ser sincero. Mas vamos lá. Esse plano, na minha opinião, eu acho. Pode até ser lance de computador, não sei. Depois vocês colocam na máquina se quiser. Tem lance mais forte. Tem lance mais forte. Não é nem só questão de lance assim, que às vezes a gente vai colocar no computador, o computador vai ganhar fácil. É lance que respeita a lógica estratégica. Eu quero sempre bater na tecla com vocês essa questão. Escolham lances que respeitem a lógica estratégica. Torre D5 parece bacana. Você cria ameaça aqui, você cria ameaça ali. Mas vamos pensar uma coisa. Se o rei do oponente está exposto, você tem peças de longo alcance, você está todo desenvolvido, não faz mais sentido você abrir a posição? O cérebro de vocês tem que conectar na hora essa ideia, entendeu? Rei do oponente está exposto, abre a posição. Entendeu? É isso. Rei está exposto, como que eu abro a posição? Entendeu? Esse torre D5 é tentador. É bem tentador. Confesso que se eu tivesse numa partida, eu ia ficar bem tentado a jogar ele. Mas tem lance mais lógico, na minha opinião. Qual seria? H4 é uma ideia. Mas aí você está querendo abrir a coluna H, só que sua torre não está mais em H. Olha o lance que o Tiemann fez. F4. F4 é um lance ideal nesse tipo de posição, por quê? Você continua pressionando ali, você pode até um dia ameaçar situações táticas como F5 na hora certa. E o preto aqui não tem jogada muito útil. Não tem. Porque você pensa assim, ele vai desenvolver o cavalo, que acho que é a única coisa que ele tem para fazer aqui, né? Ele desenvolve o cavalo, agora o que você faz? Você abre a coluna F. Então, o F4 aqui ele faz muito sentido, viu? Muito sentido. Aí agora abriu a coluna F, é obrigado a tomar com o peão, e agora vem a cerejinha do bolo. Esse próximo lance aí é só lance de quem leu o meu sistema, do Ninzov. Aí vai acertar o próximo lance do branco assim muito fácil. Lance meu sistema, do Ninzov. Qual é? Torre D7. O João leu. Então já nem preciso de checar aí. Torre D7. E agora acabou de vez a posição do preto. Porque simplesmente eu ameaço o peão, né? Acabou o jogo, não tem mais o que fazer. Você não vai deixar esse peão cair. É uma ideia, mas é meio triste. E a outra dúvida é o que vai fazer contra essa ameaça?
Aí alguém pode pensar, ué, mas por que não deu cheque primeiro? Que aí tem esse, né? E aí complicou. Olha como que às vezes as tomadas de decisões sutis, elas podem estragar a partida, né? Esse final aqui agora, eu já diria que está bem equilibrado. Essa posição que está na tela. Agora, se você acerta a sequência correta, torre D7 primeiro, colocando a torre na sétima, que é o local ideal de uma torre, e preparando o devastador torre F1, aí sua posição ganha. Aí aqui, seguinte, a posição do Inácio, ela não tem mais solução, já tem bastante tempo aqui. Ele vai jogar B6, mas não vejo coisa melhor. E agora é só continuar a caçada. Torre F1, rei G6. E agora o Inácio foi materialista. O Inácio não, o Tima foi materialista. Tinha inúmeras sequências aqui. Ele jogou torre D6. Atacando o cavalo e o peão. Aí o Inácio pensou, vou defender meu peão, né? E agora a jogada para acabar de vez o jogo aqui. O lance que o Timan fez e o Inácio abandonou. Seria bispo em E5 para cortar bem o tabuleiro? Bispo E5. Aí acabou. Aí abandonou. Abandonou porque não tem mais jogada aqui útil, entendeu? Não tem mais o que fazer. Porque quando joga o bispo E5 aqui, ataca a torre. E ameaça a torre F6. Você pode pensar, vou jogar então torre E8 da vida, né? O problema de torre E8 é que agora eu tenho uma jogada brutal aqui. Olha a jogada brutal. Eu posso jogar G4. Qual que é a ideia do G4? Impedir a fuga do rei. E o preto não tem defesa, porque se ele jogar um lance, por exemplo, como cavalo F7, aqui eu posso jogar cheque e esse. E aí acabou. Porque na reta do bispo aqui não vai ter escapatória. Se ele jogar, por exemplo, torre 7 para tentar se defender, eu posso jogar. Eu posso dar cheque, Pode rei cravar. H7. Tô sendo materialista, esquece. Eu ia Tem deixar torre, bispo tem em torre. F6. Não é bom. Não, tem torre aqui também, né? Torre F8, né? Eu acho que eu jogo torre F6, rei H7 única, e agora torre F8. Nem sei se eu precisava de dar o cheque. E aí acabou, né? Porque vou ganhar a torre forçada. Vai ter que a melhor chance seria essa, talvez. Agora eu posso ganhar esse final com a qualidade a mais, né? Entendeu? Aí é só jogar. Finalzinho aí. Deve ter até tema de mate aqui, eu que talvez não estou enxergando. Deve ter algum tema de mate aqui. Outra coisa, outro lance também que seria bom também, torre F6, né? Só que aí rei H5, o rei pode escapar. Então, aqui é mais fino jogadas como G4 aqui. É interessante, entendeu? Outro lance que é bom também aqui nessa posição é torre D7. Porque se ele tentar uma fuga maluca para G4, alguma coisa assim, eu sempre consigo fechar ele, entendeu? Por exemplo, eu jogo H3. Aliás, eu nem preciso jogar H3 agora, não. Eu jogo esse. Se rei G4, H3 mate. Se rei G6, eu jogo torre G7, rei H5 e qual que é o mate? H3, será? É H3, né? Tem torre F6 também, você fica ameaçando teu Torre H7 F6, mate. pode ser. H3, torre F6 ele vai jogar cavalo C6, né? Ela C6 mate em 2, né? Torre H7 e G4. G3, H3. Tá certo, tá certo. Se jogar esse aqui, mate em 2, Aí G4, H3, tá certo.
Então aqui não tem saída, né? Porque também a posição do cara tá tudo errado, né? Não joga, tá péssimo, passivo e o rei sambando aí, né? Então, por isso que depois de bispo F5, o cidadão abandonou aqui, porque não tem mais jogada minimamente útil, né? Não tem lance bom de torre de H8 e tal. E É aqui também interessante que formou uma lógica de refutação por parte do time, né, da estratégia das pretas, né? é lá na abertura, É né? uma lógica bem assim, ataque e defesa, né? Não, começou aqui, né, a brincadeira, ó. Quando, lembra aquele dama F6? Que é um lance assim, lance de blitz, vai. Dá para aceitar, mas é um lance que você tá movendo a dama, aqueles aqueles velhos conselhos que a gente sempre fala com algum jogador, às vezes mais inexperiente, fala, ó, não sai com a dama cedo, esse tipo de coisa, né? A não ser que tenha um motivo, você só vai sair com a dama se tiver realmente uma necessidade, assim, absurda. Igual, por exemplo, dama C2 aqui tem sua lógica, é para defender. Dama F6 é agressividade. Será que precisava? Tudo bem, pode ser que funcione. Aí jogou cavalo E2 e aqui, como que a casa do Inácio começou a ruir? Quando o Timan encontrou o Rock Grande aqui, que a gente viu que ele, além de anular todo o ataque primitivo das pretas, superficial, né? Ele agora potencializou todas as peças dele. Eu arrisco a dizer que essa poção ainda deve estar jogável para as pretas, viu? Deve ter alguma saída mirabolante aqui. Eu lembro de já ter analisado isso aqui profundamente há um tempo atrás. Analisei com o computador e tal. Agora eu não me lembro bem de cabeça aqui qual que eram as respostas. Mas quando ele joga essa sequência e o Tima entra nesse cenário com a torre em jogo aqui, comparando com aquela linha do A3, basicamente ele refutou o jogo do Winans, né? Na verdade, eu diria que é o Winans que se refutou, né? Que agora fica muito difícil achar jogadas úteis, entendeu? Jogada que reforça a posição. Ó, deixa eu ler ele aqui que o Léo escreveu. O preto abriu uma coluna para as brancas. Digo sempre isso para os alunos. Pense bem quando tomar o peão. Você está abrindo uma rota. Não, sempre quando você abre linhas de ataque, que são diagonais, colunas, né? Às vezes até casas fracas, você move um peão, libera. Por exemplo, essa casa D5 aqui, ela vai ser controle de quem agora, né? Tanto que aqui em algumas variantes aqui, ó, vamos supor nessa variante aqui, né? Ó, essa casa D5 é das brancas, né? Nesse caso aqui. Então, quando você estiver abrindo a posição, avançando peões, assim, às vezes até de maneira atrapalhada, tem que ter cuidado se você não está abrindo linhas para o oponente te atacar. Então, essa sequência aqui do. É isso que o Lasker falava, né, Roberto Lina? É que só abre linha se você puder ocupá-la, né? Não dá vantagem para o Isso. adversário, né? Exatamente. Você abrir uma coluna e o oponente que vai usar, eu tiro no pé, ué. Aí não adianta, né? Você tem que abrir diagonal que você vai usar, você tem que abrir coluna que suas peças vão utilizar, você tem que, principalmente no domínio central, você tem que movimentar os peões de modo que as suas peças possam usufruir do domínio central e não o oponente. Mas claro, né, o xadrez é uma batalha de mentes aí, então o adversário também vai tentar fazer isso, né? Aí quem planejar melhor, leva, né? Então, quando chega nesse cenário, agora, as diagonais, colunas, é tudo do branco. Ó, todas as diagonais importantes são das brancas. As colunas, os temas de colunas, é tudo do branco. Então, quando isso acontece, é que o jogo colapsou, né? Aí o restante aqui, o mecanismo defensivo de simplificação, com certeza o Timan já estava prevendo. Você acha que ele não viu essa jogada? Ele já estava aqui pensando lá na frente, com certeza. O time é um baita jogador e já vi várias partidas dele. É impressionante. Só não foi
tipo assim, mais longe, porque a época que ele se destacou, tinha uns caras ali como Kasparov, Karpov, aí é difícil, né? Aí é difícil o cara ser campeão mundial, mas o time é fortíssimo, viu? Diga assim, forte assim, para ser top 20 do mundo, né? Não para ser campeão mundial. Aí falta muita coisa. E aí o torre D1 prevenindo ali o torre D8. E aí, aqui também é uma jogada muito importante. Se o rei adversário está exposto e ele não tem desenvolvimento, abre a posição. Como a gente até viu, torre D5 ali pode até ser uma jogada boa, materialista. Mas eu penso que do ponto de vista estratégico, eu acho que F4 é mais suculento, entendeu? Porque faz mais sentido. Você abre linha para a torre jogar na coluna F, você abre a posição para deixar o rei mais exposto. E aí o restante aqui é só acertar o torre D7, que essa jogada é importantíssima. Talvez se o branco não achasse essa jogada, o ataque poderia se complicar. Mas ele achou. Aí, agora é só caçar o rei, né? Torre D6 e encontrar o bispo E5 aqui. Aí o restante aqui agora é esperneio. Aí só deve ter 50 formas diferentes aqui de atacar, entendeu? Então, eu quero assim, sempre que vocês estiverem nesses duelos, seja no estudo ou numa partida mesmo, que às vezes pode acontecer essas dúvidas todas quando a gente está estudando, né? Você está vendo uma partida lá, Kasparov e Karpov, aí vem umas posições extremamente complexas ali que você tem que decifrar. Aí você vai ter que fazer esses questionamentos que a gente fez hoje. Ou você está lá num blitz na internet ali, tentando colocar 2.000 de rate, sei lá, 2.200 de rate na internet, e aí o adversário vem com um monte de jogada que você sabe que é errada, que ele está quebrando temas estratégicos, só que ele está te atacando que nem um maluco. Aí você tem que colocar a cabeça no lugar e falar, não, pera aí, meu adversário está saindo com a dama cedo, o rei dele está exposto, ele não está dominando o centro, eu tenho que punir o meu oponente, não é só ficar me defendendo. Você vê que o time ele fez algumas jogadas de defesa, mas depois, na primeira oportunidade, ele devolveu tudo com juros, né? Entendeu? Então, isso aí vocês têm que pensar. Deixa eu colocar aqui outra posição, me dá só um segundo aqui. Já que eu citei ele, vamos colocar aqui, agora, uma partida do Kasparov. Isso aqui é uma partida Anand e Kasparov, 1995, no match da PCA, que era aquela Federação Internacional Alternativa. Era uma época que a gente tinha duas federações internacionais. Uma da turma do Kasparov e a outra da turma da FIDE. Então, igual os cinturões no boxe, né? A gente tinha dois cinturões de campeões mundiais, né? Aí depois unificou em 2006. Mas esse período aí é como se a gente tivesse dois campeonatos mundiais. E na disputa do título de 95, que o Kasparov levou em cima do Anand, teve um duelo bem interessante na defesa siciliana, na variante Chevening, que o Anand travou com o Kasparov, assim. E em uma partida específica, aqui a partida número 7, teve uma decisão estratégica muito curiosa do Kasparov em certo momento aqui, ó. Kasparov estava de pretas, eles duelaram, para quem gosta de siciliana, esse match de 95 é suculento, viu? Porque teve umas sicilianas muito interessantes aí. Aí o Kasparov fazendo aqui, ele tá jogando uma Naidov estilo Chevening, viu? Que é uma linha um pouco mais, vamos dizer assim, na contenção, mas depois tem 10 de contra-ataque. Beleza, aí jogou Roque, o Anand, bispo E7, 4, tudo isso aqui, teoria
arrodo, F4, o Anand fazendo o ataque típico aqui da posição, dama C7, jogada normal aqui para a dama achar o local dela no mundo. Rei H1, profilaxia também muito temática para sair dessa diagonal. Tudo isso aqui é teoria, viu? Não vou entrar muito, cara. Torre A8 é jogada muito forte da posição, visando contra-ataques futuros. Também isso aqui demanda muito estudo. Curioso que às vezes essas teorias de aberturas a gente vê e pensa que são jogadinhas ali que às vezes a pessoa descobre na hora. Não, às vezes esse tipo de posição, às vezes a pessoa tem 90 horas de estudo, entendeu? Vou até contar um caso aqui curioso para ver como que o estudo de super jogadores da elite ele pode ser complexo. Certa vez, eu e o Evandro Amorim, de Minas, a gente estava estudando uma posição junto, a gente estava fazendo um estudo em conjunto, e era uma variante da inglesa, inclusive, da abertura inglesa. E a gente estava estudando, né, para jogar uma posição, e a gente se deparou com uma análise de um livro, uma análise do Vitor Korchnoi. E a gente pegou uma posição lá que era teórica, né, e estava lá estudando, né. Aí a gente estudou algumas horinhas e tal, né, as variantes que tinha. Beleza, aí depois a gente foi checar as análises do Korchnoi, né? A gente achou que já estava sabendo tudo na variante. A gente falou, não, tipo assim, eu e ele a gente estudou, sei lá, 2 horas a posição, as variantes, né? Não, agora eu tô craque, né? Aí a gente foi ver a análise do Korchnoi, o Korchnoi falou assim no material lá que a gente estava estudando, no livro. Ah, essa variante aqui, essa posição, eu estudei 90 horas e ainda tenho minhas dúvidas. Aí eu olhei pro Evandro assim, no Skype, né? A gente tava. Falei, caramba, velho, a gente estudou 2 horinhas, já se achando ali o sabe tudo da linha. O cara estudou 90 horas e ainda tinha dúvidas, o Vitor Costa, né? Aí eu falei com o Evandro, Evandro, acho que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais aí para ver se a gente entende. A gente ficou. Eu e o Evandro, a gente caiu da cadeira, viu? Quando a gente viu a análise do Costa. Era uma posição teórica, assim, o cara tinha estudado 90 horas. Falei, caramba, uma variante, entendeu? Que tinha subvariantes, né? Então, esse tipo de posição aqui, eu já vi essa que está na tela, já vi o Kasparov citar, assim, essa daqui é uma variante que ele com certeza já deve ter estudado 90 horas também, assim. Beleza, aí jogou bispo D3, e aqui é uma linha perigosa que o branco fica ali sempre cautelosamente mirando temas de ataque na ala do rei. Ele às vezes vai avançar os peões aqui. Então, uma linha que o jogador das pretas ele tem que começar a ficar muito esperto. Aí o Kasparov aqui, ele para anular esse ataque, ele desenvolveu uma ideia, possivelmente para esse match de 95, ele desenvolveu um lance bacana, que é o lance cavalo B4. É um lance super lógico, né? Ele quer eliminar um dos atacantes e ainda pegar o par de bispo. Aí o Anand deixou, jogou assim, um lance estratégico, que é para limitar a ala da dama das pretas. Aí bispo D7. Ele não tem pressa de tomar, viu? Vai tomar a hora que quiser. Cavalo F3. Agora já começa a vir ideias mais incisivas, né? E aqui um contra-jogo que é típico na Siciliana, que é usar a coluna C. Até mesmo para travar esse cavalo um pouco, entendeu? Aí o Anand vai jogar um lance normalzinho, bispo B6, piora a dama, dama B8, e jogou E5. Então aqui o Anand, ele está querendo colocar problemas já imediatos aqui. Agora que vai vir a perguntinha para vocês. O Kasparov tomou, aí tomou, e fez cavalo D5. Aí o branco tomou, o Anand. E agora? A pergunta que fica é: a gente toma essa peça de peão ou de cavalo? E por quê?
Bem, Aí, claro, que tem que analisar o que o Anand pode fazer de brancas. o plano inicial do Kasparov era capturar o bispo depois, então é interessante capturar com o peão para não perder essa possibilidade, Mas aí né? já fazendo o advogado-diabo aí. Se você toma de peão, você não está isolando o seu peão? Sim, Então, você acha que vale a pena mesmo assim? talvez, porque o bispo pode fazer um E6, que é meio estranho, meio desconfortável, mas vai meio que agir como uma cadeia de peão, Ó, né? aqui eu vou dar uma dica que a gente já viu em outras aulas, é mais que uma revisão. Quando a gente transforma a estrutura de peões, por exemplo, a estrutura de peões aqui do preto, vamos dizer assim que ela tá bonitinha, né? Tem 4 peões aqui, 2 peões aqui. Não tem nenhum peão isolado, peão dobrado. Só que é o seguinte, no xadrez a gente não pode olhar só a estrutura de peões. Captura A com gente... cavalo. Captura com cavalo. Eu tô vendo um garfo ali que se tirar aquele bispo, Hã? Como que é? o cavalo capturando, ele fica com aquela ameaça de beirando o E3 quando você conseguir se livrar do bispo Não, de mas B6. E3 está defendido. Não, Não, aqui o ponto que a gente tem que selecionar se vai tomar de peão ou tomar de cavalo é que é o seguinte, a gente não tem que olhar só para o detalhe do duplo em E3 ou da estrutura de peões do peão isolado. A gente tem que ver, por exemplo, qual situação que o rei preto fica mais seguro, como que a gente pode aumentar o potencial das nossas peças. Então, por exemplo, aqui tem uma análise muito interessante, que é uma análise que eu vi do Seirawan, Yasser Seirawan, que é um autor de livros fantásticos, assim. Tudo que o cara escreve de xadrez é impressionante. E o lado bom também hoje em dia com esse lance das streamers é que ele aparece bastante assim no St. Louis, né? Então dá para ver as análises dele ao vivo. O cara é bem interessante assim do ponto de vista teórico, né? Então, aqui é o seguinte: vai ter jogador que vai preferir tomar de cavalo por conta de não piorar a estrutura de peões. Só que no xadrez você tem que ver o conjunto da obra, entendeu? Você não pode só olhar assim, eu não vou estragar a minha estrutura de peões. Por exemplo, essa jogada, ela não é perdedora, mas ela é complexa, porque aqui tem cavalo G5. Olha que lance. Aí bispo toma G5, dama H5. Olha como que a coisa complica. E nessa posição, a melhor defesa é um lance extremamente de computador, que é F5. Que é difícil pra caramba ver esse lance, né? Se não me engano, é a única defesa, se eu não estiver enganado. Porque essa análise também eu fiz com o computador faz tempo. Bispo H6 também dá, mas é mais fraco. F5 que é o lance forte. Então, você tem que enxergar as ameaças do oponente. Então, essa ameaça aqui, ela é real se o cavalo deixa de atacar D3. Então, nessa posição, o mais importante não é a estrutura de peões, é a defesa do rei. Então, o Kasparov corretamente tomou de peão e agora cavalo G5 não funciona. Por quê? Porque eu tomo e se tentar dama H5, eu elimino o bispo. E aí o ataque foi para o brejo. Ele pode até tomar em F7, mas eu escondo o rei e aí acabou. Fica com material a mais. Por exemplo, ele vai tomar o cavalo e eu vou safar o bispo aqui, simplesmente, para cá, por exemplo. Aí acabou. Entendeu? Então, esse lance de modificar a estrutura de peões, a gente tem que saber fazer. Porque tem jogador, e eu me incluo nessa lista, que é aquele jogador assim. Eu me incluo nessa lista, viu? Eu tô falando para mim, na verdade, agora. É aquele jogador que pensa assim: não, eu nunca vou ficar com um peão fraco voluntariamente. Vou sempre. Não quero ter peão isolado, não quero ter peão dobrado, não quero ter nenhuma fraqueza. Problema que às vezes o adversário te coloca problemas táticos, né? Como
essa ameaça do cavalo G5 aqui, se você toma de cavalo, e isso pode complicar bastante, assim, né? Porque, igual eu falei, essa jogada aqui do F5 é muito difícil de ver. Talvez o Kasparov conseguiria, provavelmente, se tem um cara para ver esse tipo de jogada, é o Kasparov. Mas ainda assim dá uma bagunça violenta aqui. Se não me engano, toma aqui, toma de bispo. Eu não sei se eu vou lembrar tudo aqui. Eu acho que toma em H7, ré F8. Negócio assim, entendeu? Sem contar que eu também posso jogar só tomando bispo também, é uma alternativa. Eu não lembro aqui a análise. Depois, quem quiser ver no computador, pode dar uma olhada aí. Então, se você joga peão toma D5, você enfraquece a estrutura, só que você salva o rei. Tanto que aqui o Kasparov ele vai conseguir empatar muito fácil essa posição depois. Seguiu torre E1, o Anand até abandonou o ataque na ala do rei, e aí ele pegou o bispo, ele até sacrificou temporariamente o peão de D5, mas vai entrar no final ali muito tranquilo e acabou empatando aqui. Entendeu? Então uma decisão correta ali em relação à transformação da estrutura de peões tornou a vida do Kasparov ali muito fácil nessa partida, entendeu? Coisa que se ele ficasse preso só ao elemento da estrutura de peões, ele teria talvez sido arrematado ali pela Anand, entendeu? E olha que o Kasparov, ele é um jogador absurdo no ataque. Talvez é o melhor jogador, é um dos melhores jogadores de ataque da história. Então é aquele lance que eu falei. Agora o pensamento é inverso. Como ele é um jogador de ataque muito forte, ele consegue prever. É tipo assim, é só ele se colocar no lugar ali das brancas. Com certeza ele pensou aqui, se eu tiver de brancas, eu vou atacar como? Então ele viu a sequência, com certeza ele pensou assim, se eu estou de brancas nessa posição e meu oponente toma de cavalo, eu vou fazer cavalo G5. E aí ele deve ter calculado, viu que o ataque era forte, falou, não vou entrar nisso não. Entendeu? Apesar de que, só para pontuar aqui novamente, né? Essa situação aqui é bem interessante, viu? Depois, quem quiser, dá uma vasculhada. Esse F5 aqui é louco. É bem louco. É uma posição, assim, bizarra. Mas o Kasparov, o radar dele de perigo ligou, né? Então, ele isolou o peão. E aí, agora, com essa possibilidade de eliminar o bispo e o par de bispo jogando agora, ele conseguiu neutralizar o Anand bem fácil aí. Então, saber modificar a posição, né, principalmente a estrutura, é importante. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica presa só num tema e se complica, né, no jogo, né? Isso aí a gente vê o tempo inteiro aí. Na Olimpíada mesmo agora, vários exemplos disso. Poderia citar vários ali. Beleza? Então, no mais era isso aí que eu queria. Hoje foi meio que vamos dizer assim, uma revisãozinha aí de alguns temas, Não, o mestre firmar Roberto outros Molina, temas. como é que a gente vai avaliar o enfoque da partida? Como que faz o quê? Para gente variar esse enfoque que tu mostraste aí, como a gente vai variar? É muita análise, muito exercício aí que tem que fazer? Uai, o Muita partida? processo, a análise a gente melhora estudando bastante a teoria, todos esses temas que a gente vê ao longo do ano, entendeu? É conhecer os temas estratégicos e prática. Prática. A gente nunca pode esquecer que xadrez precisa da prática. Porque também às vezes a pessoa fica presa só na teoria, né? Fica lá teórico, 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 e aí não joga uma partida. Você vai lá perguntar a pessoa assim: quantos livros você estudou de xadrez, mano? Estudei 10 livros. Quantas partidas você jogou? 0. Aí não adianta. Então é teoria e prática. Aí, porque a teoria você vai aprender e firmar os conceitos, e a prática você vai testar se você realmente entendeu. Por exemplo, você vai falar assim: eu aprendi que par de bispo é bom. Você só vai ver o poder real do par de bispo
quando você jogar uma partida, enfrentar um par de bispo. E aquele par de bispo arrancar seu couro. Aí você fala, realmente o par de bispo é forte. Às vezes você só vai aprender uma coisa numa pancada violenta. Ah, não, realmente, me avisaram que o par de bispo era forte, eu descuidei e o par de bispo me deu mate. Aí você fala, na próxima vez eu vou ficar esperto em relação, entendeu? Então, teoria e prática. E a teoria, só para firmar uma coisa que eu sempre falo, principalmente a teoria, aquela teoria assim mais baseada nos grandes autores de livros, nos campeões mundiais, entendeu? É ali que está o suprassumo do xadrez, entendeu? Que quando você estuda partidas, principalmente dos campeões mundiais, dos grandes jogadores da sua época, da sua respectiva época, é ali que está o puro conhecimento. Tranquilo? Então, Beleza, deixa eu obrigado. até parar a gravação aqui.